Boas-vindas à nossa imersão clínica de hoje. Vamos direto ao ponto porque hoje nós vamos iniciar um round avançado de enfermaria focado em uma das alterações mais prevalentes e, francamente, mais subinvestigadas na prática médica, as anemias. O nosso objetivo aqui é pensar com a cabeça de um hematologista experiente. Chega daquelas simplificações excessivas, sabe? Nós vamos conectar a fisiopatologia pura aos achados clínicos, interpretar hemogramas com uma precisão cirúrgica e, o mais importante, construir um raciocínio clínico à prova de balas, seja para provas de residência ou para a vida real na beira do leito. Então vamos elevar o nível. O nosso roteiro de hoje vai funcionar como um verdadeiro funil diagnóstico. A gente começa com fisiologia e princípios básicos, passa pela cinética dos reticulócitos, mergulha na classificação morfológica, encara o duelo microcítico e, por fim, encerramos com as armadilhas clínicas e a prática. Muito bem. Seção 1. Fisiologia e princípios básicos. Antes da gente tentar decifrar patologias supercomplexas ou painéis laboratoriais confusos, é absolutamente essencial dominar o checklist da hematopoese. E aqui temos a definição estrita e irrefutável de anemia na prática clínica de adultos. Ela é baseada nos níveis de hemoglobina, não no hematócrito ou na contagem global de hemácias, certo? Para os homens, o sinal de alerta soa se bater abaixo de 13 gramas por decilitro. Para mulheres não gestantes, abaixo de 12. É fundamental ter esses limiares na ponta da língua. Qualquer valor abaixo dessa linha exige uma investigação obrigatória. Aquela história de anemia normal da idade, esquece, isso simplesmente não existe. O que existe é um diagnóstico esperando para ser descoberto. E o corpo humano é brilhante em suas compensações, não é? Quando a capacidade de carregar oxigênio cai em uma anemia crônica, o organismo não fica parado assistindo. Primeiro, a gente nota o efeito hipercinético, o débito cardíaco aumenta, é por isso que você encontra taquicardia e até uns sopros sistólicos no exame físico. Lá dentro, a hemácia aumenta a produção de 2,3 DPG, é uma molécula que basicamente reduz a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, forçando a liberação desse O2 lá nos tecidos periféricos. Em paralelo, os rins sentem a hipóxia e disparam a produção de eritropoetina. Entender tudo isso é o que nos impede de tratar apenas o número no papel e nos faz olhar para o estado hemodinâmico real do paciente. Vamos avançar. Seção 2. Cinética dos reticulócitos. Vamos ver como essa fisiologia nos ajuda no primeiro grande divisor de águas do raciocínio hematológico. A medula óssea está respondendo ou não? Sabe o que é realmente fascinante nessa comparação? Ela é a prova matemática de um erro super comum. Nunca confie apenas na porcentagem de reticulócitos. Veja bem, os dois pacientes têm 2% de reticulócitos no laudo, mas o paciente A tem uma massa de hemácias normal, o que gera 90 mil reticulócitos em números absolutos. Já o paciente B, que está profundamente anêmico, tem os mesmos 2%, só que isso representa míseras 24 mil células jovens. A conta é simples, basta multiplicar o valor global de hemácias pela porcentagem. É esse valor absoluto que vai ditar a nossa conduta e mostrar o que a medula óssea realmente consegue fazer. E aqui entra o nosso grande filtro diagnóstico. Se o cálculo dos reticulócitos absolutos der menos de 40 mil, estamos diante de uma anemia hipoproliferativa. O problema é central. Ou falta ferro, falta vitamina, falta eritropoetina, ou a medula está doente mesmo. Agora, se o valor passar de 100 mil, temos uma anemia hiperproliferativa. A fábrica está a todo vapor. Isso significa que o problema está na periferia. O paciente pode estar com sangramento agudo massivo ou as hemácias estão sendo destruídas na circulação, o que a gente chama de hemólise. E observando a estrutura dessas anemias hipoproliferativas, fica claro que a falha central na síntese de hemoglobina é a principal via. Pode ser por falta de ferro na anemia ferropriva, pelo sequestro de ferro na anemia de doença crônica ou até um defeito na incorporação do ferro, como na anemia sideroblástica. O resultado, no final das contas, é sempre o mesmo. A medula não consegue entregar o produto e a produção reticulocitária despenca. Bom, seção 3. Classificação morfológica. Agora a gente vai mudar o foco da cinética para o microscópio. Como são essas hemácias? Vamos dissecar o hemograma. Quando a gente avalia os índices hematimétricos, o VCM e o CHCM literalmente contam a história da célula. Hemácias microcíticas e hipocrômicas, ou seja, pequenininhas e descoradas, são um grito de socorro por problemas de ferro ou na síntese de globinas e do M. Mas, se as células são macrocíticos grandonas, o problema costuma estar na divisão celular. Isso aponta para defeitos no DNA, geralmente por deficiência de folato ou vitamina B12, ou até por alcoolismo crônico e hipotireoidismo. A morfologia é o GPS para os nossos próximos passos. E aqui está o pulo do gato na clínica médica. O RDW é aquele índice que mede o quanto o tamanho das hemácias varia.
a famosa anisocitose. Ele é o fiel da balança. Se você tem uma anemia microcítica e um RDW alto, significa que as células estão saindo com tamanhos muito diferentes. Essa é a assinatura clássica da anemia ferropriva. Agora, se a anemia é microcítica, mas o RDW está normal, sugere uma produção defeituosa, só que uniforme. E isso é uma característica fortíssima do traço talassêmico. Dominar o RDW salva um tempo precioso no hospital. Lembrem-se que o sangue periférico é muito mais do que só números. No esfregaço, uma apoiquilocitose generalizada mostra um claro sofrimento celular. Hemácias em alvo nos fazem pensar logo em hepatopatias ou hemoglobinopatias. E a presença de esferócitos tem que acender o alerta imediato para uma anemia hemolítica autoimune ou esferocitose hereditária, onde a célula perde parte da membrana e fica redonda e rígida. O esfregaço transforma toda aquela fisiopatologia abstrata em uma imagem visual muito clara. Seção 4. O duelo microcítico. Chegamos no dilema clínico mais perigoso e corriqueiro das enfermarias: o embate entre a carência nutricional e o estado inflamatório sistêmico. Essa é aquela pergunta clássica, mandatória para testar nosso raciocínio. A anemia nunca aparece do dia para a noite. Primeiro, os estoques de ferro caem, o que aparece no laboratório como uma queda isolada da ferritina sérica. Só depois é que o ferro circulante no soro diminui. O organismo até tenta compensar, mantendo a hemácia de tamanho normal no início, gerando uma anemia normocítica. É só na fase final de exaustão total do substrato que a clássica anemia microcítica e hipocrômica dá as caras. Ou seja, esperar a microcitose para começar a tratar é diagnosticar tarde demais. Então, o grande segredo é focar na transferrina, o TIBC, a capacidade total de ligação do ferro. Na verdadeira falta de ferro, o fígado percebe o desespero do corpo e joga um monte de transferrina no sangue para pescar qualquer ferro que encontrar. Então, o TIBC sobe. Por outro lado, na anemia de doença crônica, o corpo está inflamado. A hepsidina literalmente tranca o ferro nos macrófagos para esconder das bactérias. O corpo acha que tem ferro, então não produz mais transferina. O TIBC fica baixo ou normal. Essa relação oposta entre ferritina e TIBC é o que sela o diagnóstico com precisão. Muita atenção a essa citação. A ferritina é uma proteína de fase aguda. Se você tem um paciente internado com infecção, sepse, neoplasia ativa, a ferritina vai explodir, mesmo que o paciente esteja com os estoques de ferro zerados. Confiar cegamente em uma ferritina normal num paciente de UTI é uma das armadilhas mais clássicas que perpetuam anemias não tratadas. Seção 5. Armadilhas clínicas e prática. Chegamos ao nosso segmento final, feito sob medida para treinar seus reflexos diagnósticos para as famosas pegadinhas e para a tomada de decisão rápida. Podem guardar essas dicas, tá? Primeiro, o RDW é que separa a talassemia minor da ferropenia. Segundo, reticulócitos são células grandes. Se um paciente hemoliza muito e o reticulócito vai lá para 15%, a máquina vai ler um VCM alto e simular uma anemia macrocítica. É falso, é só reticulocitose. Terceiro, macrocitose com neuropatia periférica ou demência, o culpado é quase sempre a B12. E quarto, esferócitos na lâmina exigem um cumbus direto na hora, porque podem significar esferocitose congênita ou hemólise autoimune. O cumbus positivo entrega a causa imune. Só para consolidar esse conceito de vez, a resposta fisiopatológica correta é a deficiência de vitamina B12. A falta de cobalamina atrapalha a mielina, causando a degeneração combinada subaguda da medula espinhal. Se você repuser só ácido fólico num paciente com deficiência de B12, você pode até dar uma maquiada no hemograma, mas a lesão neurológica irreversível vai continuar progredindo em silêncio. Regra de ouro: nunca trate uma macrocitose às cegas. E isso resume perfeitamente o nosso encontro de hoje. Para um diagnóstico excelente, entenda os sinais compensatórios. Jamais dependa de reticulócitos relativos. Faça do RDW seu parceiro de laboratório e olhe o painel do ferro de forma integrada. Lembre-se, o TIBC sobe na escassez real. E claro, nunca subestime a capacidade de uma inflamação de maquiar a ferritina de um paciente grave. Para fechar, deixo aqui uma provocação. Na vida real, os pacientes não leem os livros-textos. E quando você pega um paciente com falta de ferro profunda, falta de B12 e, de quebra, uma doença renal crônica inflamando tudo, quem a gente trata primeiro? Quando usar ferro venoso em vez do oral? Quais os limites da transfusão na emergência? Essa pergunta é a ponte para a nossa próxima imersão sobre manejo terapêutico. Fica a reflexão para sedimentarmos o raciocínio diagnóstico de hoje. A gente se vê na próxima sessão.